Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast, videocast Critério Sustentável. Um espaço onde a gente discute as práticas e rotinas de sustentabilidade de organizações públicas, privadas e, por que não, também o terceiro setor. ESG é a sigla do momento. Vamos falar sobre meio ambiente, sobre critérios sociais, sobre critérios econômicos, éticos, culturais, enfim. Aqui a gente fala sobre sustentabilidade com as suas amplas dimensões. E hoje o nosso podcast está muito especial. Eu estou aqui com a professora Luciana Miyoko Masukado. Ela é especialista em resíduos sólidos urbanos, mas calma aí que eu chego lá com todo o currículo dela, que é extenso. Graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos, onde ela também fez mestrado, tem doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, onde ela foi reitora por 4 anos, no período compreendido entre 2019 e 2023. Boa noite, professora Luciana, que prazer estar com a senhora aqui. E quem está também aqui comigo nessa mesa de hoje não é a Adriana. Adriana, um beijo para você que está em casa. Hoje ela não veio, faltou o podcast, mas eu estou aqui com um colega que é um dileto amigo, estudamos, fizemos o nosso mestrado em administração pública no IDP juntos, que é o professor Daniel Catelli. Ele é procurador federal, mestre em administração pública, especialista em direito administrativo, palestrante, instrutor em temáticas de governança e compliance e atualmente está como procurador-chefe do IFB. Então, eu conto hoje com essas duas pérolas, né? Essas duas peças raras que a gente vai poder aprender muito nessa noite. E esse podcast, antes que eu me esqueça, só está acontecendo graças ao Kiko Scartesini e Omni Produções. Então, fique atento aos nossos conteúdos, segue a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, balança o sininho, fica atento que vai vir muita coisa boa por aí. Boa noite para os dois. Professora Luciana, que prazer ter a senhora aqui conosco. Boa noite, Kathleen. Boa noite aos que estão nos acompanhando aqui pelo podcast, videocast, ao Dr. Daniel, colega do Instituto Federal de Brasília. E assim, é uma honra estar aqui, né, nesse podcast do Critério Sustentável, podendo compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos, um pouquinho da minha experiência como reitora à frente do IFB nesses 4 últimos anos. E aí a gente está aqui para dialogar e realmente transmitir, né, compartilhar um pouquinho do que eu tenho de bagagem com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada, Kathleen, pelo convite e já parabenizar pelo podcast, esse sucesso que é trazer, né, a discussão sobre sustentabilidade, os critérios, não só os ambientais, principalmente também os sociais, reforçando isso dentro da gestão pública, da administração pública. E eu comentei com o Dr. Daniel que eu vim aqui, quando ele me falou, eu fiz quase que uma maratona do podcast para saber como que era, as pessoas, os assuntos tratados. Realmente eu fiquei assim, muito encantada. Já balancei o sininho lá. Opa! E já estou curtindo. Agora eu vou seguir vocês nas redes sociais. Que coisa boa. Obrigada. Daniel? Olha, é uma grande satisfação estar com você, que é assim, um assunto que eu tenho falado muito, você tem falado muito. E a professora Luciana, sempre na gestão dela, eu posso atestar, que estava presente lá, ela sempre primou muito essa questão da sustentabilidade, da questão social. A professora Luciana teve um trabalho de enfrentamento à questão de assédios. Então, assim, ela atuou sempre numa questão muito ampla, sempre considerando a sustentabilidade como um todo. Por isso que ela está aqui hoje para ser entrevistada por você.
Que bacana. E é muito importante o apoio da alta gestão, professora Luciana, para que a gente possa implementar as práticas de sustentabilidade numa organização. Que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm uma visão muito recortada, achando que a gente está falando aqui apenas de critérios ambientais. E não é por aí. A gente sabe que se a gente não tiver a sustentabilidade alinhada à governança, não vai para frente. Bom, eu vou direto ao ponto e por falar em resíduos sólidos urbanos e toda a sua experiência, eu queria fazer uma introdução breve, né, sobre esse assunto. O Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Eu nem consigo imaginar como pessoa física o que isso representa. Com uma população de 210 milhões de habitantes, isso daria mais ou menos aproximadamente 343 quilos, né, de lixo por ano. Contudo, apenas 4% desse total é reaproveitado ou reciclado. Eu estive esses dias, professora, no lixão de Brasília. No lixão não, o lixão já foi fechado, deixa eu me corrigir, pessoal, apaga tudo. Eu estive esses dias, né, na central de cooperativas do Distrito Federal e fiquei realmente um tanto quanto assustada com a quantidade de materiais que a gente acha que são recicláveis e não são. Né? E o papel que as cooperativas desempenham para a sociedade e que ainda não alcançaram todo o potencial que tem. E aí é que vai a minha pergunta, né? No seu ponto de vista, por que ainda há tanta dificuldade na estruturação das cooperativas de reciclagem? Aqui em Brasília a gente ainda tem uma estrutura, mas eu fico pensando em todos os nossos municípios. Sim, ótima pergunta. Acho que é um tema que está no nosso dia a dia, né, principalmente nós pesquisadores, mas para a população em geral, a gente sempre ouve falar na reciclagem, na coleta seletiva, mas a gente nunca se pergunta realmente para onde está indo esse resíduo, para onde está indo esse lixo, porque o caminhão de lixo passa já na frente da nossa casa e para a gente já está resolvido, porque aquilo não me incomoda mais. E isso vai para algum lugar, que aí tem essa questão de ir para o aterro sanitário, não mais um lixão, que antes era na estrutural e agora a gente tem o aterro sanitário. Aqui, o lixão da estrutural foi fechado, se eu não me engano, em 2018, e acho que era o segundo maior da América Latina, a capital do Brasil sendo o segundo maior lixão da América Latina. E aí foi construído o aterro sanitário, mas, em paralelo, se tem as formas de fazer o tratamento, porque o aterro é para o rejeito ir para o aterro. Os materiais ou os resíduos recicláveis, eles devem ir para essas centrais, as cooperativas, o que é orgânico, e para as centrais de compostagem. A gente ainda está muito longe de alcançar isso, tanto em Brasília como em nível de país. A questão em si das cooperativas, né, desse reconhecimento desse trabalho ambiental. Então, já tem discussões sobre pagamento por serviços ambientais, mas isso ainda não evoluiu, a gente não internalizou para poder fazer, porque é um trabalho que é necessário para que a gente tenha uma vida útil do nosso aterro sanitário muito maior que 13 anos. Foi projetado para 13, mas eu acho que já vai acabar antes o nosso e vai precisar abrir outra célula. E aí a questão da gente também ter políticas públicas, e aí eu acho que os institutos, as universidades podem estar juntos trabalhando para a formação dessas cooperativas, a formação até de governança, de formas de trabalho, que a gente tenha uma gestão mais no conceito da gestão social, onde você tem uma participação de todos aqueles que fazem parte da cooperativa nas decisões, porque a gente tem uma cooperativa também igual uma empresa, igual uma instituição pública que você vai ter que gerir pessoas. E eu penso assim, uma grande dificuldade é essa capacidade de gestão das cooperativas. Então, eu vi assim, em São Carlos, também, ou no estado de São Paulo, essa questão de você ter uma rotina quando você está cooperado, quando você é cooperado, que é diferente quando você é um catador autônomo. Isso era uma de uns empecilhos ou dificuldades para você ter uma cooperativa que tivesse uma longevidade, que tivesse um retorno financeiro justo para aqueles que são cooperados. Porque algumas pessoas
preferiram ainda estar autônomos, ou seja, faço o trabalho na hora que eu quero, eu não quero cumprir horário. Então, são essas questões culturais que aí a gente precisava estar trabalhando junto com eles, ouvindo eles para entender o que seria assim, por que você não quer se cooperar? É só questão do horário? Então, a gente não pode pensar em formas diferentes de trabalho que não é esse formal que a gente conhece hoje, porque a própria cooperativa ela poderia estar numa linha de uma gestão mais participativa, fazer outras regras, né? Outras regras que não fosse só a questão econômica à frente do que é o cultural deles, ou que é a questão da questão de gênero também, isso tinha muito. Então, homens catadores falaram assim, eu não vou me cooperar, porque eu, principalmente de 30, 40 anos, porque eu sozinho consigo coletar muito mais do que as mulheres. Eu não quero, porque eu vou... É como se eu fosse colocar mais força de trabalho, eu sozinha ganhar mais do que se eu colocasse na cooperativa e ter que dividir. Então, alguns preconceitos da questão de cooperar. E não conseguindo ver as vantagens de estar numa cooperativa. Porque uma hora essa pessoa, esse homem, ele poderia se acidentar. Ele não tem garantia nenhuma de condições de que ele vai ter aquela remuneração. Porque se ele se acidentou, teve algum problema, ele é a própria força de trabalho. Então, essa questão de se trabalhar as cooperativas, não só com incentivo de projetos por parte do governo federal, como grande política pública, que ajuda na questão da resolução dos problemas dos resíduos sólidos, da destinação inadequada, mas também que a gente tenha fomento para a formação e capacitação das pessoas que estão nas cooperativas. As cooperativas precisam ter lideranças, precisam também ter gestores, né? Então, acho que essa seria um pouco a minha fala sobre o desafio das cooperativas de reciclagem, né? De materiais recicláveis, de resíduos recicláveis, para que elas sejam realmente... que tenham longevidade e que tenham condições de remunerar, ter uma remuneração justa para os seus cooperados e cooperadas. Que é uma demanda antiga dos catadores serem reconhecidos por isso. E até hoje, infelizmente, não aconteceu. Eu aqui aproveito a fala da senhora para deixar um recado para você, Aline Souza, lá da Centicop, que está nos devendo uma entrevista aqui. Daniel... Não, o que eu acho muito bacana é que a gente tem, sobre essa questão da reciclagem, a gente tem um programa muito antigo, eu falava com a Kathleen esses tempos atrás, sobre o A3P, que hoje ainda está em vigor, ainda várias prefeituras, e uma das questões lá é a reciclagem envolvendo os resíduos que são gerados pelo poder público. Então, para o poder público federal, nós temos uma série de políticas, estamos até mais avançados nessa agenda. Mas, por exemplo, os municípios que estão aderindo, às vezes aquilo é revolucionário. E a minha pergunta fica, professora Luciana, em relação a quais parcerias, por exemplo, em matéria de reciclabilidade de resíduos, quais parcerias que essas cooperativas podem, por exemplo, fazer, inclusive até, quem sabe, na área com os institutos, com universidades, para potencializar isso. Por exemplo, essa questão da gestão, quais parcerias a gente poderia fazer para realmente fazer com que essas cooperativas se tornassem cada vez mais viáveis? Eu acho que da sua fala, essa questão da viabilidade do empreendimento, para que realmente as pessoas consigam identificar os benefícios disso. Na verdade, os cooperados consigam identificar os benefícios. Eu vejo assim os institutos federais, as universidades como grandes parceiros, potenciais parceiros para ajudar nessa organização das cooperativas, mas é junto com eles, não é? A gente jamais levaria uma solução pronta, porque a gente precisa conhecer a realidade desses cooperados, dessas cooperadas. Então, acho que dentro de um ambiente que é ligado à educação, que assim, eu acho que é o nosso fazer, a gente tem isso de trabalhar essa escuta, de fazer junto, né? Não levar uma resposta pronta. E aí, o que a gente pensaria em acordos de cooperação com essas cooperativas, trazê-los também nos nossos eventos, a gente faz muitos eventos, e né? A gente teve o nosso maior evento, é anual, é o Conecta IF, e a gente tem todos os anos. E aí teve um ano que foi no Centro de Convenções e a gente tentou fazer um evento, assim, vamos dizer, lixo zero. Porque assim, a sustentabilidade, eu falo que é uma utopia, mas é uma utopia que ela precisa estar lá na nossa frente para ser perseguida, para a gente alcançar.
E aí eu trabalho muito com o conceito assim, de mais sustentável. Então, hoje, nós estamos mais sustentáveis do que nós estávamos ontem. E para o amanhã, a gente quer avançar um pouco mais. E aí, lá no evento, a gente fez como é que fala? Um acordo, né? Uma parceria com a central de catadores, eu não vou lembrar quais, mas que a gente separava os resíduos e depois, ao final do evento, eles ficavam com esses resíduos. Os painéis, as lonas que são colocadas nos drop box. Então, também isso aí eles levavam como material reciclável. Eu acho que a gente tem muito o que fazer, trabalhar com as cooperativas também na formação, mas não só na formação, por exemplo, o beneficiamento do material reciclável. Porque isso é uma outra coisa que a gente fez na época do meu mestrado lá em São Carlos, que a gente via que os catadores faziam a separação dos resíduos e vendiam, vamos dizer assim, para os atravessadores, no máximo, vamos dizer, compactado. Então, você não tinha um beneficiamento. Então, o valor agregado era muito baixo. E aí, a gente começou a trabalhar com eles a questão da identificação dos plásticos, como eles eram identificados, podendo fazer transformação em pellets. Então, dando mais condições, então essa questão da formação a partir da ciência, das tecnologias que a gente tem nos nossos laboratórios, para que eles possam melhorar no valor agregado daquele serviço. E aí acho que a formação também em termos de cidadania, né? Que assim, os catadores, eles são pessoas, eles são nossos cidadãos, eles têm os seus direitos que às vezes eles não sabem. Né? Eles não sabem os direitos que têm, você trabalhar esse empoderamento, você vê a autoestima no sentido do quanto que eles estão contribuindo para a questão ambiental, para a questão social, inclusive. Então, essa questão da gente trazer mais perto das universidades, dos institutos federais, parcerias, programas de formação, de qualificação e de melhoria dos processos produtivos. Eu acho que se a gente tivesse grandes editais, por exemplo, de financiamento, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, e aí eu estava comentando com o Daniel antes, de estar financiando equipamentos ou financiando formação para essas cooperativas, mas atrelado a uma parceria com uma instituição de ensino. Porque aí você tem esse compromisso mais a longo prazo, esse compromisso mais ligado. Você pega a sociedade civil organizada por meio de cooperativa com uma instituição de ensino que tem a tecnologia, que tem a questão da formação, para a gente ir fechando assim essa cadeia, porque qual que seria o produto final? Que eles e elas, cooperados e cooperadas, tivessem trabalhos que fossem dignos, trabalhos que fossem reconhecidos pelas sociedades e, quem sabe, assim, muito bem remunerados pelo serviço prestado de redução dos impactos negativos ambientais que são gerados por meio dos nossos resíduos que geramos e descartamos todos os dias. O fato é que a gente quer tirar o lixo da nossa frente e não importa para onde ele vai. Né? E eu acho que talvez falte mais consciência, professora, em quem está gerando. Porque o cooperado que está trabalhando com a temática, Daniel, ele sabe a importância do trabalho dele. Né? E se indigna por não estar sendo reconhecido. Né? Mas, infelizmente, não é uma realidade que a gente vê como a gente gostaria, né, de estar presenciando. Segundo o último diagnóstico da Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos aí 14 anos, né, divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, dos 4.008 municípios que responderam à pesquisa, 63,5% tem aterro sanitário. Foi um salto, porque na última pesquisa acho que o número estava em 43%. Quais os entraves que a senhora visualiza que ainda precisam ser superados? Né? Olhando para o município, para o governante daquele município que ainda não conseguiu implementar o aterro, como é que a gente poderia sensibilizar o alto poder para a importância dessa questão? Eu vou puxar a fala para a questão da educação, da formação. O que a gente vê, né? O Brasil tem mais de 5.000, acho que são 5.560 ou 70 municípios. Então, a pesquisa conseguiu pegar aí 80%, 4.000, e desses 4.000, só 60% indicaram ter aterros sanitários. Mas desses 5.000 e poucos municípios brasileiros, eu acho que assim, 80% são pequenos municípios, de até 30 mil habitantes. E o que acontece
nesses municípios pequenos, a infraestrutura disponível ela é diferente de uma capital. Os recursos humanos é muito diferente dos recursos humanos que tem nas grandes capitais. Então, seja pela baixa remuneração, seja porque as pessoas dos municípios pequenos não querem estar lá. Então, a gente tem uma dificuldade de conhecimento técnico nesses municípios que são pequenos. Então, por não ter pessoas que não têm essa formação, que não têm a capacitação, não têm uma reciclagem para entender como é que funciona um aterro sanitário, como é que faz um projeto. Então, quando a prefeitura licita um projeto, você precisa ter uma pessoa que é técnico lá para entender que para alguém fazer aquela termo de referência, para depois alguém analisar e ver que a empresa ou as empresas que estão se colocando são empresas que estão colocando critérios ou fatos que tem alguém para fazer aquela análise crítica, né? E aí a questão também, o que a gente teve da época da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de lá de 2010, foi acabar com os lixões em acho que 10 anos, se eu não me engano, e eles estão aí bem presentes. Mas, à época, o que o governo federal fez? Um grande financiamento via Ministério da Cidade, que existia na época, e a Fundação, e a Funasa, que a Funasa pega os pequenos municípios, para instalar aterros sanitários. E aí a gente teve um crescimento que está mostrado aí dos aterros sanitários. Qual foi o problema? Eu não sei se esse investimento em aterro sanitário, os aterros ainda existem. Porque o que acontece? Se você não tem uma boa operacionalização desse aterro sanitário, qual seja, que o resíduo chega, ele é pesado, ele é colocado na célula, aí você precisa colocar, cobrir com terra, você precisa fazer a tubulação do dreno dos gases, você tem que cuidar do chorume, né, ter a manta. Se você não tem essa manutenção, é o que eu falo, o aterro sanitário, em um ano ele vira lixão de novo. E todo aquele investimento público que foi feito, ele é jogado fora. Então, acho que a grande dificuldade é dessa manutenção. Então, não é só questão, assim, recursos para construir um aterro sanitário. E aí você tem lá, porque os nossos levantamentos também ainda são demorados, tudo para conseguir as estatísticas, o próprio nosso censo demorou, né, tanto para conseguir ser feito. E aí, assim, será que esses que declararam ter aterros sanitários realmente estão aterros sanitários ou viraram aterro controlado ou já é um lixão? Porque não está tendo condições, porque às vezes esses pequenos municípios não têm o trator de esteira, não tem o carneiro para poder fazer essa compactação. E se não tem, você não está operacionalizando, fazendo a manutenção adequada de um aterro sanitário. Então, eu vejo essa questão de falta de equipamentos, de infraestrutura e também a necessidade de uma capacitação permanente das pessoas que atuam na área, não só de resíduos sólidos, de todas as pessoas que atuam na prefeitura, nas políticas públicas que são feitas, né, aprovadas no nosso Congresso Nacional, sancionadas pelo presidente da República, mas que na ponta, às vezes, elas não conseguem chegar da forma que está desenhada ali naquela lei que a gente aprova, que a gente aplaude. Por quê? Porque falta esse compromisso de uma capacitação continuada, formação dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores, para que a política pública ela seja realmente implementada, consolidada. Então, a gente pode estar tendo fake news de dados com relação a aterro e lixão. Porque se a gente começar a cruzar os dados com relação ao saneamento básico, que são duas questões que estão intrinsecamente ligadas, Daniel, eu acho que a gente não consegue fechar essa conta. E realmente, no Brasil, a gente tem... eu vejo, já trabalhei em 13 órgãos públicos. Nós temos uma vontade muito grande, às vezes, de criar os marcos, de implementar uma política, mas redirecionar essa política, manter essa política ativa, manter aquela obra realmente, pensar no ciclo dela, é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais. E é por isso que a gente está trabalhando nesse podcast. A gente pensa em criar é fácil, projetar o prédio, projetar o edifício e aí a manutenção desse edifício. A gente parou para pensar nisso? O lixão é a mesma coisa. Acho que é um problema crônico que a gente tem no Brasil, viu, Kétia? É um super problema, mas eu puxo também a responsabilidade para cada um de nós, né? E aqui eu trago um dado da ABRELP, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que 70% das cidades brasileiras já possuem coleta seletiva. Até aí, ok.
Só que apenas 30% das pessoas separam o lixo seco do orgânico. E eu vejo ainda que há um grande mistério, né, entre o que é o reciclado, o que é o orgânico. Às vezes a pessoa olha para mim, lá no órgão onde eu trabalho, no STJ, que desempenho uma atividade, né, como gestora de sustentabilidade, às vezes a pessoa olha um copinho sujo de café e diz assim, mas ele não é reciclável porque ele está sujo de café. Eu falei assim, como não? Você acha que esse produto não vai passar por um processo de lavagem com uma água menos nobre? Enfim, esse produto vai ser compactado, né? A gente não tem um problema de conhecimento de toda essa estrutura? Nosso papel como cidadão comum. Temos, eu acho que está perfeita essa questão da gente trazer, porque esse é um problema de todos, não é do prefeito, da prefeita, do presidente, do Congresso, da reitora, dos procuradores, é um problema de todos nós. Eu acho que a gente precisa assumir mesmo essa questão não é só eu falo assim, às vezes a gente é consciente. Eu acho que a população brasileira, se a gente fizer uma pesquisa, vai ser consciente no sentido que a produção de resíduos em excesso, o consumo em excesso, ele tem prejuízos ao meio ambiente, né? Mas a gente ainda não está sensível o suficiente. Eu acho que essa sensibilização falta. Então, como a gente faz para sensibilizar sobre a questão da necessidade de separação adequada dos resíduos? E a gente nem está pedindo muito. Quando a gente começa, né, os programas de coleta seletiva, a gente fala assim, orgânico, reciclável, rejeito. Tem uns que é assim, reciclável e o resto você pode pôr tudo junto, que já é um avanço. Mas essa questão das pessoas terem ainda muitas dúvidas com relação ao que é reciclável e o que não é reciclável. Por outro lado, às vezes eu penso que é um pouco assim de preguiça, né, de vontade, porque assim, a gente precisa ter vontade de querer ajudar, de querer ter um ambiente melhor para todos, não só para si. E aí eu vejo que, por exemplo, as crianças ou os adolescentes, hoje eles são muito mais conscientes e já conseguem identificar naturalmente. Quando eu era criança, era comum todo mundo jogar coisa na rua. Tomou um sorvete, joga o papel, joga o palitinho, chupou uma bala, joga pela janela do carro. Hoje a gente praticamente não vê. E quando algum adulto ou alguém mais velho, né, de outra geração faz, a criança fala assim, não pode. Tá errado. Então, eu acho que, assim, eu não tenho um panorama, mas eu vejo que os adultos ou a geração mais velha, elas têm um certo preconceito ou não está tão sensível à questão como são as crianças que hoje já saem separando. Cadê o lixo do reciclável? Cadê o lixo que é do metal? Cadê o lixo que é do plástico? E aí eu vou bater sempre na tecla da questão de formação, de fazer mais incentivos, né, de ter trabalhos que a gente traga à população de alguma forma que seja por uma recompensa, que às vezes a gente funciona assim, né? Então, alguns municípios têm algumas iniciativas nesse sentido. Traga, sei lá, não sei, com um baldinho de óleo, porque aí faz a reciclagem, faz o sabão, faz o biodiesel, e aí você vai ganhar um desconto nisso ou naquilo. Então, mexeu no bolso do brasileiro, da brasileira, a questão funciona. Talvez essa seja estratégia até a gente criar uma cultura. Eu acho que os mais jovens já estão vindo mais internalizados. Os mais velhos, né, os mais experientes, vamos dizer assim, eles ainda têm uma certa resistência porque não era da cultura. Acho que esse não é problema meu. Não sou eu que tenho que cuidar do lixo, né? Então, assim, pago meus impostos. Às vezes é isso que se pensa, que se fala. Pago meus impostos, isso aí não é meu problema, né? Os mais novos não, já têm essa consciência mais planetária, né? A questão da pegada ecológica, alguns, né? A questão, assim, do consumo. Eu estou consumindo isso porque eu preciso ou porque está na modinha? Realmente, então, alguns jovens hoje já se questionam essa questão assim do próprio consumo. E aí fazendo consumo, também questões alternativas em relação a comprar ou consumir produtos que sejam daquela localidade, porque aí você evita a questão do transporte, que a logística é uma coisa que encarece muito os produtos. Ao mesmo tempo, você fortalece a economia local, trabalhando essa questão de uma sustentabilidade ou de uma economia circular em que você privilegia o que é produzido dentro do seu território e a riqueza vai ficando circulando ali, né? Não vai para fora, né, daquele território. Então, acho que trabalhar assim é sempre com programas de educação ambiental,
Então, educação ambiental, a gente não é gasto, é investimento no futuro. Então, quando a gente pensa, vai fazer coisa, mas aí vocês falam que não pode, como é que fala? A gente quer fazer eventos mais sustentáveis. Então, eventos mais sustentáveis parte do princípio, primeiro, vamos tentar fazer lixo zero. Significa o quê? Que num evento a gente vai licitar, vai fazer, a gente vai falar, não pode ter descartável. Para não ter descartável, vai ser vidro, vai ser cerâmica. E aí a licitação, aí vai ficar mais caro o valor. Mas se a gente pensar só num critério econômico, a gente nunca vai conseguir. Se a gente colocar outros critérios como preponderantes nas licitações ou que tenham um diferencial, é colocar um diferencial, um peso para aquilo. Senão a gente não vai ter incentivo para tornar nossas instituições, nossos eventos ou nossa vida assim rumo à sustentabilidade. Porque se for sempre o fator econômico à frente, sempre vai ter alguma coisa que é descartável, que vai ser muito mais barato do que algo que é reaproveitado, é reutilizável, porque você tem o espaço para armazenar, você tem que lavar, você tem, né, para transportar. E quando você tem uma coisa que é descartável, não, você usa e descarta. Mas qual que é o impacto disso, qual é o preço disso dentro de um ciclo de vida, ou de uma cadeia que a gente pense da questão do ciclo de vida do produto, da sustentabilidade, da pegada ecológica. Eu costumo me perguntar lá no tribunal, Daniel, perguntar para os nossos gestores o seguinte, o que é mais caro para você? Pois é. E já colocando isso pela professora Luciana, com quem eu tive o prazer, e tenho ainda o prazer de conviver no Instituto, eu acho que vale a pena mencionar, e a Kathleen colocou isso bem lá no começo, sustentabilidade é muito mais do que a questão envolvendo o meio ambiente. E perguntar aqui para a professora Luciana, enquanto reitora, trazer algumas práticas. Já trouxe uma questão envolvendo eventos, algumas práticas. O que o Instituto, na sua gestão, você pode falar, e políticas que continuam, o que o Instituto tem adotado em matéria de sustentabilidade, ações práticas? A gente fala muito de lâmpadas, de LED. Algumas, eu acho que é importante mostrar também para as pessoas na prática. Como é que a gente pode começar? Às vezes tem uma pessoa do município que vai assistir o podcast. Como é que eu posso começar? Algumas ações práticas que você entende, professora Luciana, que o Instituto adotou e que podem ser replicadas. Vamos lá. Eu acho que são várias ações. Obrigado pela pergunta, Daniel. Acho que você já comentou uma que é da questão das lâmpadas, trocar uma troca assim grande das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. Então, você tem um dispêndio grande no começo, mas depois você tem uma durabilidade maior, você não tem uma preocupação da destinação dos resíduos das lâmpadas fluorescentes, que não pode ir para o lixo comum. Então, acho que isso é uma prática que você pensa também na durabilidade, na vida útil daquele investimento que é feito. Outra questão que a gente conseguiu fazer nos últimos anos foi a instalação de usinas fotovoltaicas. Então, a gente colocou isso nos 10 campi do Instituto Federal de Brasília. Quando eu terminei a gestão, acho que a gente estava na 4ª leva, porque a gente foi fazendo assim, nessa questão de você também pensar na igualdade dos nossos campi. Então, vou colocar todo investimento no campus, no plano piloto? Não. Vamos dividir. E aí a gente colocou nos 10 campi do Instituto Federal de Brasília. Então, a gente tem na Estrutural, em São Sebastião, no Riacho Fundo, lá no Recanto das Emas, em Planaltina, que fica na área rural. Por quê? Porque isso a gente também demonstra para a comunidade, para as pessoas que vivem naquele local, a possibilidade que assim, a questão da energia fotovoltaica, ela não está tão distante, ela não está só na televisão, ela está aqui, lá em Planaltina, ela está no Recanto, ela está na Estrutural, e isso faz com que a gente teve, né, uma redução do gasto, porque o consumo continua o mesmo, só a fonte está mudando, mas da despesa com energia, em torno mais ou menos entre 15% e 20%, porque a gente ainda está fazendo as etapas, né, de a gente colocar mais usinas, e aí a gente tem colocado no telhado, tem um campus que a gente colocou no piso, porque aí é um campus que tem engenharia civil, então ali os estudantes podem também trabalhar com projetos de pesquisa. A gente traz escolas para ver como é que é o funcionamento de uma usina fotovoltaica. E isso ele se expandiu, né? Acho que esse é o trabalho em rede, que o Instituto Federal de Brasília faz parte de uma rede de
41 instituições e são mais de 600 campi, 600 escolas como a nossa espalhadas pelo Brasil. E por a gente trabalhar em rede, o Instituto Federal do Sul de Minas fez uma licitação que a rede inteira pôde pegar carona. Então, o MEC, isso chamou a atenção do MEC, e o MEC tinha o interesse de trabalhar também, de financiar ou de promover a questão da sustentabilidade, e a gente tem uma capilaridade enorme no território brasileiro. Então, cada 10 municípios, um campus de Instituto Federal existe. E aí, por esse trabalho em rede, o Sul de Minas pegou a equipe e fez uma grande licitação. São várias pessoas que concorreram, porque lá do Rio Grande do Sul não vai atender lá no Amazonas. Tem essa questão do deslocamento, fica muito caro. Então, foram várias empresas credenciadas, habilitadas, e o MEC fomentou, colocando recursos nas instituições por meio de transferência, o TED, né, Termo de Execução Descentralizada, porque era algo que o Ministério em si não tinha condições de fazer. Só que pela rede federal, então esse trabalho em rede, esse trabalho intersetorial, esse trabalho em parceria, faz com que a gente consiga avançar nas questões de sustentabilidade. Mas eu dei esse exemplo assim, da sustentabilidade ambiental, vou dizer uma social. Para mim, os institutos federais são uma grande política pública de inclusão social. Né? Por a gente estar capilarizado, a gente está levando educação pública, gratuita, de qualidade, então nada é cobrado. Então, os estudantes de famílias que têm situação de vulnerabilidade socioeconômica estão tendo acesso agora a essa instituição, que ela é de qualidade, que ela já é referência. Então, as famílias não precisam mais ter seus filhos se deslocando para os grandes municípios, porque lá naquela cidade vai ter um campus de Instituto Federal. Então, essa política pública da questão de uma sustentabilidade, pensando no lado social, porque os institutos federais têm a questão do ingresso, das cotas. Então, assim, a gente já nasce abraçando a questão das cotas, incluindo as pessoas pretas, pardas, indígenas, incluindo as pessoas com deficiência, incluindo pessoas da agricultura familiar, incluindo as pessoas que são oriundas exclusivas de escolas públicas para dentro de uma instituição. E ali, além disso, a gente, no caso do IFB, não são todos os institutos, para os cursos técnicos a gente trabalha com o sorteio. E aí muita gente fala assim, como assim? Eu estudo tanto, vai falar, meu filho estuda tanto e é sorteio, então vai entrar qualquer um. Então, isso é um preconceito, porque a gente, numa perspectiva, porque o ensino técnico hoje, professor, que tem o ensino técnico junto com o ensino médio, ele é eletivo, ele não é universal. Então, assim, nem todas as pessoas conseguem ter acesso a esse ensino que é integrado, de você ter uma qualificação profissional junto com o seu ensino médio. E aí você precisa ter um processo seletivo. No nosso caso, o processo seletivo é sorteio, porque a gente acha que dessa forma a gente vai incluir mais, ou seja, todo mundo tem as mesmas chances de ingressar. Quando você faz um vestibular, um vestibulinho, que alguns fazem, a gente começa a excluir. A gente foi vendo isso, porque quem que vai entrar? Aquelas pessoas que têm condição de pagar um cursinho para fazer a prova do instituto, as pessoas que têm condição de ter dado o ensino fundamental todo numa rede privada. E aí, onde que fica o papel, essa missão de transformação social, que é a missão nossa dos institutos federais? Então, aqui em Brasília, assim, eu tenho muito orgulho de falar que para o ensino técnico é sorteio. Para o ensino superior, a gente usa o Enem e o SISU. E aí a gente tem promovido muitas transformações sociais no sentido de famílias inteiras serem transformadas porque estudam no Instituto Federal de Brasília. Começa pelo filho, aí o filho fala para um primo, fala para a mãe. Então, às vezes, a gente tem família inteira estudando em algum campus do Instituto Federal e a gente vê essa questão no âmbito social, sabe? Essa questão de você trazer mais condições, mais emancipação, mais condições de equidade, igualdade no acesso. Que mais que nós temos? Eu ia te perguntar, é muita coisa. de uma iniciativa que eu achei muito interessante quando eu fui visitar, que é a utilização dos containers
inclusive substituindo as edificações tradicionais. Podia falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência que o Instituto está adotando? Tá, essa aí também foi uma outra, vamos dizer assim, inovação de utilizar aqueles contêineres marítimos que depois de determinados anos eles não têm mais serventia, né, para que foi criado. E aquilo ia virando resíduo. E a gente viu que era possível fazer a aquisição desses containers e transformar em ambientes, por exemplo, como esse estúdio. Esse estúdio muito bem poderia ser um container que pudesse ser adaptado para virar um estúdio de gravação. E no caso do Instituto Federal de Brasília, a gente pegou o container para atender uma demanda dos estudantes. Por exemplo, então a gente tem containers para o espaço, que a gente chama espaço do estudante, para os grêmios estudantis, para os centros acadêmicos, seja um espaço da autonomia deles, da gerência deles, do coworking deles, que eles têm que se organizar ali. Tem as regras básicas, né, que não pode ficar tudo fechado. Não pode... Então, mas é um lugar também de empoderamento, emancipação e autonomia dos nossos estudantes. Isso foi um pleito deles. Por questões de falta de espaço físico das construções tradicionais, o container veio aí. Quem fez o projeto para a gente do container foi a nossa empresa Júnior de Samambaia, que lá tem o curso técnico, o tecnólogo em design. Então, eles fizeram as cores, os móveis, como que ia funcionar. Então, assim, a gente padronizou para os nossos estudantes. Então, cada campus do IFB tem um container. Tem campus que está pedindo mais de um, porque já cresceu o número de grêmios, de outras formas de mobilização dos estudantes. Os campos que tem empresa júnior também recebeu um container. E eu acho que o que foi mais assim, disruptivo foi a gente ter um centro de formação tecnológica, que cada campus do IFB tem, mas construído em concreto, né? O tradicional, e o campus Riacho Fundo quis fazer de container. Então, a gente tem um conjunto, eles são 16 containers em formato assim, de U. Tem uma praça central em que a gente plantou os IPs, um IP de cada cor. E a ideia é que, em formato de U, que aquela praça central fosse uma praça de integração, né? Então, lá a gente tem cursos de hotelaria, de gastronomia. A ideia é a gente trabalhar nesses espaços de container a formação de qualificação profissional, de merendeiras, por exemplo, de camareiras, que começaram a vir demandas do setor produtivo para que a gente pudesse capacitar esses profissionais ligados à área da gastronomia, da hotelaria, de bares e serviços. E a gente faz nesse espaço que, vamos dizer assim, a gente imaginaria que ia ser uma construção mais tradicional de concreto e são containers. E aí, assim, o interessante é que a gente dá uma sobrevida àquilo que era resíduo, então dá uma nova vida, uma nova roupagem, e com qualidade. Então, assim, eles são todos pintados, a parte acústica tem ar-condicionado, e lá no Riacho Fundo a gente colocou placas fotovoltaicas em cima desses contêineres, ou seja, praticamente aquela energia que é captada, ela já apaga a conta que são do ar-condicionado. É uma tentativa assim, de fazer instalações mais sustentáveis, né? Não vou dizer assim 100%, mas a gente rumo a essa sustentabilidade, vendo nessa questão mais sistêmica. A gente atende a um público que necessitava, a gente não tinha mais espaço físico para atender, porque só as turmas regulares já ocupavam todo o prédio, e uma demanda assim, da sociedade querendo mais qualificação profissional. Então, os containers ajudaram nisso, e a gente pensar na questão das placas, ajudando na questão energética. Em Planaltina, a gente recebeu um recurso parlamentar do container também, para a construção da residência estudantil, do ensino superior. E lá a gente fez um concurso, até passou por ti, né? Você ajudou a gente fazer o edital, um concurso para que os próprios estudantes pudessem propor um projeto da residência. Então, acho que isso a gente é possível inovar, sabe? Sair da questão mais quadradinho ou tradicional que a gente tem. Dá trabalho, é mais demorado, mas o resultado foi fantástico, porque aí a gente teve uma estudante lá da agroecologia, mas que ela tinha uma formação em arquitetura, e propôs uma residência no formato de colmeia. E aí tudo foi feito com materiais que dialogassem mais com a questão da sustentabilidade. Então, foi feito de tijolo de solo cimento. Então, a questão do tratamento dos resíduos, das águas cinzas e das águas negras. Então, as cinzas foram para... as negras, que foi a cinza ciclo de bananeira, se eu não me engano, e a negra foi uma fossa uma bacia de evapotranspiração.
projetado pelos próprios estudantes, claro, revisado pela nossa equipe de engenharia. Então, hoje a gente tem ali naquele espaço do curso do Superior de Agroecologia uma estrutura de residência que dialoga com o que eles estão estudando, que eles estão praticando. Então, não é uma coisa assim, estrutura metálica, não é concreto, não é cinza, ele é assim, ele está orgânico. Então, eles estão também fazendo a plantio de SAF, Sistema Agroflorestal. Então, tudo aquilo fazendo parte de uma forma integrada do ambiente. Então, acho que são algumas experiências assim que a gente tem no nosso território aqui do Instituto Federal de Brasília e, com certeza, se tiver alguém aqui do Instituto Federal ouvindo falar, vai lembrar de alguma boa prática de sustentabilidade em seus institutos, porque a gente tem esse compromisso, nossos valores, entre os nossos valores, a questão da sustentabilidade, ele está em praticamente, eu não vou dizer 100%, porque aí eu não vou ter a certeza, mas vou dizer assim, praticamente em todos os PDIs, que são os Planos de Desenvolvimento Institucional. E aí, eu vou falar só um rapidinho, que esse assim, eu acho fantástico. Por favor. Eu vou falar assim, pensando na sustentabilidade social, na questão muito ligada à Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da questão da igualdade de gênero. A gente tem muitas estudantes que são mães. E aí elas têm a dificuldade em relação à criança, porque hoje na nossa cultura, que ainda é muito machista, é patriarcal, o cuidado da criança está mais com as mães do que com os pais. E aí a gente começou a ver uma evasão de estudantes mulheres dos nossos cursos. E lá em São Sebastião a gente tem o curso de Pedagogia e Licenciatura em Letras Português. Um grupo de professoras começou a criar a ideia de uma ludoteca, que não é uma creche. E aí chamou de Ludoif, então uma ludoteca em que crianças, né, que são filhos e filhas de mães que estudam, pudessem estar no horário que as mães estavam tendo aula, à noite ou de dia, fazendo uma atividade lúdica, uma atividade que então não é creche, mas aí elas tinham canto de leitura, contos, teve um parquinho. Então, a gente também recebeu a emenda parlamentar para fazer um ambiente acolhedor para essas crianças, em que elas tivessem vontade de estar lá. E isso que a gente conseguiu reduzir a evasão das mulheres que eram mães, que são mães. A gente conseguiu, ao mesmo tempo, ser um local de prática profissional das estudantes de licenciatura em pedagogia. Então, ali essa integração. E isso virou assim, um sucesso. Começou lá nesse campus, que tem esses 2 cursos. Mas aí o campus Brasília, que não tem um curso de licenciatura, mas tem curso de licenciatura em dança e em eventos. Os estudantes de eventos e da dança e da própria gestão pública se colocaram como voluntários para estar no ambiente. Então, foi feito mais uma ludoteca ali, pensando, e aí expandiu. Quando tem espaço, para além dos filhos e filhas das estudantes, dos servidores também podem, das servidoras também podem estar lá. Porque, às vezes, a servidora, assim, a mãe não tem com quem deixar a criança, que teve alguma questão, né, ou naquele dia a escola não teve aula, qualquer coisa que seja. Então, ela vai trabalhar e deixa a criança num lugar que é seguro. Não é uma creche, mas é um lugar que a criança vai ter as atividades ali, desenvolvendo a sociabilidade, atividades motoras, atividades artísticas. Então, a gente tem a sala, que a gente chama ludoteca, e ao lado, geralmente, tem um parquinho, né? E aí, Samambaia foi o último campus que quis implementar também. Então, é assim, algo que eu falo que assim, é uma política pública institucional, mas que pensa essa questão da sustentabilidade no sentido de dar condições das mulheres permanecerem e terminarem com êxito os cursos que elas escolheram fazer. Eu acho que todo esse depoimento da senhora nos revela a importância de um olhar sistêmico, né, que a sustentabilidade nos traz. Quer dizer, diante de um problema, você conseguir resolver aquela demanda, trazendo outros atores, trazendo pertencimento, trazendo coletividade, trazendo empoderamento, quer dizer, tendo um olhar 360 para as pessoas e para a organização. Isso, para mim, é fundamental. Eu não sei quanto a você que está nos ouvindo, está nos assistindo, mas eu vou conhecer o IFB. Se você vai ou não sei. Mas o professor Daniel Catelli e a professora Luciana já me convidaram, né? Assim, a gente não combinou nada disso, gente, mas eu já estou dizendo tudo isso porque eu quero conhecer o UFB, essas práticas maravilhosas. Parabéns, vocês estão, assim,
puxa vida, acho que é um modelo que pode ser replicado para o resto do país. Bom, a senhora foi vice-presidente de Assuntos Administrativos do CONIF, é o Conselho de Dirigentes dos Institutos Federais Administrativos. Qual a contribuição em termos de sustentabilidade? Se tem mais alguma coisa, eu tenho certeza que tem, gente, porque assim, o universo é muito vasto. Em suas diversas dimensões, que os institutos têm representado para o nosso país? Então, assim, ótima pergunta. Acho que assim, o que você comenta, né, Kathleen, das experiências que eu trouxe aqui de Brasília. Mas isso, ele já existe no Brasil inteiro, talvez com outros nomes, com outras formas, com outras roupagens. Eu acho que esse é essa grande contribuição dos institutos federais. Como a gente trabalha em rede, a gente se articula muito rápido, a gente troca experiências muito rápido. Semana passada eu estava num evento que foi em Natal, que se chama RedeTech, que é quando a gente reúne todos os reitores, os diretores gerais, então é um evento de mais de 1.000 pessoas. A gente tem experiências exitosas em que a gente vai trazendo essas experiências como essa que eu te contei da Ludoif, e a gente vai se espelhando um no outro e vai replicando, porque o projeto está pronto. Então, me manda aí como você fez, que eu quero fazer igual. Então, a gente se comunica muito rápido, então a gente consegue ter como eu dei o exemplo das usinas fotovoltaicas. Foi um instituto federal que se colocou à disposição dos demais. Esse trabalho em parceria que está muito ligado. A Agenda 2030, ele tem lá o ODS 17 que trata das parcerias, né? Então, a gente consegue... Eu falo que os institutos federais, eles são a revolução do Brasil. Assim, né? São a revolução do Brasil. Não só na questão da educação, mas acho que na questão da sustentabilidade, porque a gente está próximo às pessoas, a gente está próximo aos territórios, a gente está dentro dos territórios, a gente tem campos que está dentro de comunidades indígenas. Então, a gente está... assim, aprendendo com essas pessoas também, né? Então, essa da questão da rede, quando o reitor do Amazonas fala assim, gente, para vir aqui, o custo amazônico é muito caro, porque os nossos estudantes, porque a dificuldade de chegar no campus, às vezes, são 2 dias, porque tem que pegar barco. Então, a gente começa a entender, por meio da rede federal, as dificuldades continentais desse país que é continental. E aí, acho que a contribuição dos institutos, eu acho que tem esse trabalho em rede, por exemplo, praticamente todos os institutos ou já têm ou estão institucionalizando seus núcleos. Aí são vários núcleos. Então, a gente tem um núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas, são pessoas com deficiência. Depois de muitos anos de insistência, de briga, de demonstrar a necessidade real, de cada vez mais a gente está recebendo estudantes com alguma deficiência. Em 2021 ou 2022, a gente conseguiu que uma função gratificada para cada coordenador desse núcleo no Brasil. Então, foram mais de 600 códigos de função, porque não pode ser a sustentabilidade, que está muito ligada à questão da acessibilidade, da inclusão, ela não pode ser uma coisa de boa vontade. Né? Tem que ter reconhecimento. Tem que ter reconhecimento, não pode ser voluntário, né? Não é assim, a gente precisa reconhecer, legitimar, porque senão parece que não é sério, e é sério. Então, esse foi um debate, assim, uma luta de muitos anos, então conseguiu trazer essa função gratificada para esse coordenador, que estava lá no papel assumindo questões de coordenação, né? Então, de você receber estudantes com transtorno do espectro do autismo, paraplégicos, surdos, mudos, cegos. Essa responsabilidade, você está lidando com pessoas. A gente tem o ensino médio, então, às vezes, são estudantes menores de idade que os pais querem que a escola tenha condições e respondiam por isso, mas sem ser reconhecidos em forma remuneratória. Se eu fui enquanto reitora, porque um coordenador que cuida das pessoas que têm uma necessidade específica não poderia ser. Então, isso já está para toda a rede federal, esse núcleo já existia. Agora a gente está na outra fase de batalhar também pelo reconhecimento dos núcleos de estudos afro-brasileiros, indígenas. Isso, para o ensino superior, ele está ali como uma questão de avaliação do reconhecimento dos cursos, que tem que ser trabalhado de forma transversal. Então,
Então, a gente tem montado esses núcleos, chamamos NEABIs, e os NUGEDs, que são núcleos de gênero e diversidade sexual, para a gente poder discutir, falar sobre isso, para a gente combater o racismo, o sexismo, a questão do etarismo também. A gente precisa desses núcleos especializados. Não é trabalhar assim isolado ou no achismo, são núcleos que vivem, que pesquisam, né, e que ajudam na formação dos nossos estudantes. Então, acho que esse também é uma grande contribuição dos institutos federais, porque esses núcleos estão espalhados no Brasil inteiro. E estamos começando a fazer um movimento. Semana que vem a gente vai estar no Dia da Consciência Negra. Então, assim, os institutos, como todos, eles fazem as programações, o IFB vai ter, e os institutos, todos, eles vão se reunir no Ceará. Então, um ano em Brasília, outro ano em outro estado que acolhe um evento que é chamado Ser Negra. E aí a gente traz a cultura, a gente traz a ancestralidade, a gente traz o debate, porque a gente precisa conversar sobre. Porque quando a gente não conversa, vira tabu. Então, eu vejo a contribuição dos institutos nessa questão disruptiva, é uma mudança de paradigma, porque é uma estrutura em rede, mas é muito aberta. E aberta e conectada ao mesmo tempo. Então, esse trabalho em rede dá velocidade para a gente e essas trocas fazem com que a gente consiga. Eu acho que nós vamos fazer 15 anos agora, de já uma transformação que não precisa de uma geração virar para essa transformação ser vista pelo nosso país. Então, não tem lugar no mundo, Kathleen e vocês, então, você pode pesquisar, que tenha uma escola como o Instituto Federal, em que eu brinco, né, falando que eu falo que é do alfinete ao foguete, porque a gente começa da qualificação profissional, a gente passa por cursos técnicos integrados ao ensino médio, mas aquele que já terminou o ensino médio quer fazer um curso de qualificação profissional, vai fazer, que é o subsequente. Aqueles que, o PROEJA, né, os jovens e adultos que não puderam fazer a sua formação na idade ou no tempo certo, podem ir para o Instituto Federal. Aí a gente tem a formação superior, no nível de graduação, tecnólogo, bacharelado, licenciatura. A gente pode verticalizar para especialização, para o mestrado e doutorado. Então, você pode pesquisar, não vai ter na Finlândia, não vai ter no Japão, não vai ter nos Estados Unidos, uma escola que tenha essa verticalização. Isso é um desafio, porque nós, professores, podemos atuar desde um curso de mestrado, de doutorado, até no curso de qualificação profissional, no ensino médio. Então, a gente precisa se desdobrar. E eu acho que isso faz com que a gente seja mais interdisciplinar, integrado, porque a gente é provocado todos os dias a ser melhor, porque a gente vai atender públicos que são muito diferenciados. E isso faz com que também, eu falo que acho que é a boniteza dos institutos, que essa dinamicidade, a gente nunca está no estado de conforto, porque a gente está sempre sendo provocado pelos nossos estudantes que têm um espectro gigante de idade, de realidade social e territorial. Gente, fica o convite para todo mundo conhecer o IFB, não só eu, porque estou assim, morrendo de orgulho dessa instituição. Daniel, o nosso tempo está terminando. Tempo de podcast, videocast, parece que passa assim, no estalar de dedos. Eu passo a palavra para você, deixar o seu recado, deixar o seu convite também para todo mundo na Câmara da Verdade, convidando todo mundo para conhecer o IFB. É uma experiência maravilhosa, Kathleen, porque realmente é um mundo à parte. Então, uma coisa que a professora Luciana fala é que a gente trabalha com governança, a gente trabalha com outras questões, mas quando a gente aplica isso num instituto, a gente está mostrando para aquele ser informação, que são as futuras gerações. Quando a gente fala em direito ambiental e tudo mais, a gente sempre fala nas futuras gerações. Então, ali a gente está fazendo uma prática para melhorar os nossos órgãos públicos em determinadas situações, mas a gente também está mostrando para a população que aquele é o caminho a ser seguido. Então, eu acho que isso é algo muito forte e eu tenho muito orgulho de trabalhar no Instituto Federal por conta disso. Bacana. Professora, suas palavras finais. Então, fica aqui, né, depois desse momento aqui de podcast, o convite a todos vocês que queiram conhecer um campus de Instituto Federal. Aqui nós temos 10 unidades em Brasília. Então, assim, depois acho que pode colocar meu contato ali embaixo para a gente articular. Semana que vem a gente vai ter o nosso grande evento, que vai ser lá no Campus Planaltino. Então, a gente tem essa questão de fazer o rodízio
Então, é um campus que é rural. Então, a gente fala que esse ano Conecta é na roça. Então, vamos ter as oficinas. E é aberto a toda a comunidade, sempre foi. Vai ter um ônibus saindo da rodoviária do Plano Piloto para Planaltina, todo dia às 8 da manhã, acho que 1h30 da tarde. Vai ter ônibus lá da rodoviária de Planaltina, chegando ao campus. E aí vai ter assim, oficinas de suculenta, a gente vai trazer palestrantes, a gente vai ter... São 20 subeventos dentro desse evento. Então, vai ter conexão empresarial, que nós vamos trazer pessoas de fora, nós vamos trazer também feira de estágio de emprego, tem um de economia solidária, que esse é muito interessante. A gente abre uma chamada pública, um edital, para pessoas que trabalham de forma coletiva. E para os nossos estudantes que querem fazer feira de troca, bazar para formatura. Então, tudo que está ligado à questão de uma iniciativa coletiva, de base coletiva, pode estar levando o seu produto para participar da Feira de Economia Solidária e fazendo as trocas, então, dos empreendimentos solidários. Então, a gente vai ter Meninas na Ciência, que é a ideia de trabalhar as áreas do STEM, da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática para as meninas, né, empoderando. Então, eu falo que é o evento, assim, a Menina dos Olhos é o que a gente trabalha o ano inteiro para acontecer. Fica o convite aberto a toda a população. Vocês podem fazer as oficinas, tem certificado, vai ter ônibus transportando para lá. E se não puder, na semana que vem, vá nos visitar. Ou se você tem um filho, uma filha que queira estudar, fazer um ensino médio, um ensino técnico, a gente está com inscrição aberta até o dia 24 de novembro. Já vou aproveitar e fazer a propaganda para poder estudar no Instituto Federal de Brasília. Então, venha lá conhecer e vocês têm certeza que vão se apaixonar, assim como nós somos apaixonados pelo Instituto Federal de Brasília. E eu também já estou apaixonada. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast do Critério Sustentável. Com muita gratidão, professora Luciana, gratidão, meu amigo Daniel Catelli. Que experiência incrível foi conhecer essa instituição, que eu confesso à senhora, a minha ignorância era tamanha. E hoje eu estou aqui humildemente pedindo a minha senha para participar do Connect. Vou estar lá e faço um convite a você, gestor, a replicar esse modelo de rede, a fazer um benchmarking com as instituições do seu município, do seu estado, do estado vizinho, porque a gente aprende com acerto e a gente aprende com o erro do nosso coleguinha também. E a gente está aqui para trocar, para implementar parcerias e colocar a Agenda 2030 para frente, não é isso? Exatamente. Bom, gratidão a todos, muito obrigada e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau! Obrigada. Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.